não sei se ele fulanizou muito em relação à Polícia Federal, porque ele já está fazendo isso com o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, que é seu inimigo mais declarado. Não sei se ele quer tanto estresse assim com a PF, que concluiu esse relatório apontando indícios aí do envolvimento do Michel Temer nessa organização criminosa. Esse discurso dele é uma baita cortina de fumaça, são aquelas reações genéricas em que ele não cita também em nenhum momento o caso do Gedel Vieira Lima. O Temer, aliás, ficou em silêncio em relação ao Rodrigo Rocha Loures e agora repete o seu silêncio em relação ao Gedel. Não dá uma palavra sobre eles porque sabe que são operadores que podem envolver o Michel Temer em eventual delação. O governo está preocupado, inclusive, com essa hipótese. Até aliados falam anonimamente, evidentemente, para repórteres de bastidor, que existe uma preocupação em relação a isso. Politicamente, o Temer ainda conta com aquela vantagem que ele conquistou com a compra de votos na primeira denúncia, que pode ter aumentado ligeiramente em função de todas essas trapalhadas da PGR em relação à delação da JBS, quer dizer, novos parlamentares podem ter ficado com desejo de ficar ao lado do Michel Temer contra a PGR na votação da eventual segunda denúncia, que ainda está para ser apresentada para o Rodrigo Janot, e juridicamente ele vai enfrentar aí cada vez mais problemas. Esse relatório da PF ainda não tem ali, talvez, uma prova material cabal do envolvimento de Michel Temer direto, né? Você tem ali as alegações do Lúcio Funaro, por exemplo, que falam dos operadores, do Padilha, inclusive, cobrando dele, e de operadores falando em nome de Michel Temer, mas é sempre aquela dificuldade de você encontrar a prova cabal contra o suposto mandante. Sempre o mandante usa operadores, usa seus braços direitos, que vão cobrar de outros operadores, principalmente esse pessoal que cuida da parte mais operacional do esquema, como era o caso do Lúcio Funaro, esses doleiros como ele próprio, né? Ele sempre usa essas interpostas pessoas, como aparece aí nos relatórios jurídicos, para passar as suas orientações. Então fica difícil encontrar algo que o incrimine. O relatório da Polícia Federal, inclusive, fala que Michel Temer era responsável pela nomeação de cargos. A gente vem falando isso aqui, que o próprio Gedel foi nomeado lá para aquele cargo na Caixa Econômica, de onde o Lúcio Funaro disse que ele conseguiu 20 milhões de reais na cota do Michel Temer durante o governo da Dilma. Dilma que nomeou, mas era parte da cota do vice-presidente. Então ele está ali por trás e, evidentemente, eu acho que essas pessoas que nomeiam pessoas que vão roubar nos cargos que elas exercem, elas precisam ser investigadas quando surge um escândalo dessa proporção com aquelas pessoas que elas nomearam. Quer dizer, se é para ter tanto cargo por nomeação nesse país, a pessoa tem que ter um mínimo de responsabilidade sobre a nomeação que faz, e isso, evidentemente, não é para culpá-las do crime que seus nomeados cometem, mas para que sejam investigadas a eventual participação dessas pessoas nesses crimes. Então é preciso esperar, e ele está fazendo toda essa cortina de fumaça, mas o Planalto está preocupado. Ganhou por um lado com as trapalhadas em relação à delação da JBS, mas veio a denúncia contra o PMDB do Senado, a denúncia contra o PMDB da Câmara, o relatório da Polícia Federal apontando indícios contra Michel Temer, e agora o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, também abrindo um inquérito em relação ao decreto dos portos. O Temer está lá acuado, mas tentando se aferrar ao poder e às medidas que a canetada lhe permite para não ser preso.